O frio dos degraus da igreja de Santo Antônio parecia subir pela espinha de Solange. Uma frieza que nada tinha a ver com o clima ameno daquela tarde de sábado e tudo a ver com o gelo que se formava em seu coração. Aos 30 anos, com o vestido de noiva que custara todas as suas economias, agora parecendo uma fantasia cruel, ela era o retrato vivo da humilhação pública. Em seus braços, a pequena Amanda, de apenas 1 mês, dormia serenamente, alheia ao colapso do mundo de sua mãe. O tule do véu roçava o rostinho delicado do bebê. Um contraste doloroso entre o sonho que morria e a realidade que respirava em seu colo. Os convidados, antes rostos sorridentes, agora eram uma massa de cochichos e olhares de pena que a perfuravam como agulhas. 1 hora. Fazia 1 hora que ela estava ali, parada, enquanto a esperança se esvaía a cada tic-tac do relógio da torre. Tiago não viria. O homem a quem ela havia dedicado os últimos 5 anos de sua vida, o pai de sua filha, a abandonara no altar. Se o começo dessa história, com a força silenciosa de uma mãe abandonada em seu momento mais vulnerável, já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber que você está torcendo por ela. Aproveita e se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você para não perder nenhuma das reviravoltas dessa trama. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o destino sempre pode nos surpreender. Do outro lado da rua, dentro de um sedã de luxo com vidros tão escuros que pareciam absorver a luz do sol, Pedro, 41 anos, observava a cena. Ele não deveria estar ali. Uma reunião de negócios sobre a aquisição de um terreno próximo havia sido cancelada no último minuto, e seu motorista apenas aguardava novas instruções. Mas o drama que se desenrolava na porta da igreja o paralisou. Ele conhecia Tiago de negócios, um homem de promessas fáceis e caráter fraco, sempre buscando o caminho de menor resistência. Mas não era Tiago que lhe interessava. Era a mulher, Solange. Havia uma beleza trágica em sua figura, uma força silenciosa em sua postura, mesmo com os ombros curvados pelo peso da vergonha e do bebê. Ela não chorava. Seus olhos castanhos estavam fixos em um ponto além da multidão, uma determinação feroz, começando a substituir o choque. Pedro, um homem que construiu um império sobre a lógica fria dos números e que a solidão tornara um colecionador de coisas raras e perfeitas, sentiu um impulso que desconhecia. Não era piedade. Era algo mais primitivo, mais afiado. Era posse. Ele viu ali não uma mulher desamparada, mas uma obra de arte quebrada que ele, e somente ele, deveria ter. A porta da igreja se abriu e o padrinho de Tiago, visivelmente constrangido, caminhou até ela. Ele murmurou palavras que se perderam no ar, mas a mensagem era clara. Entregou-lhe um envelope fino. Dentro, Solange sabia, não haveria uma explicação, apenas a covardia em forma de desculpa. Ela assentiu, o movimento quase imperceptível. A dignidade era a única coisa que lhe restava. Com um último olhar para a porta fechada de seus sonhos, ela se virou. O movimento foi lento, calculado. Cada passo para descer a escadaria era uma batalha contra a vontade de desmoronar. Foi nesse momento que a porta do sedã se abriu. Pedro saiu do carro, seu terno cinza chumbo cortado à perfeição, seu rosto impassível. Ele não era classicamente bonito como Tiago, com seu sorriso fácil e charme superficial. A beleza de Pedro era severa, esculpida pela disciplina e pelo poder. Seus olhos, de um azul acinzentado como um céu de tempestade, fixaram-se nela. Ele atravessou a rua, o tráfego parecendo parar para ele, e parou no pé da escadaria, bloqueando seu caminho. Senhorita Solange, ele disse. A voz era grave e ressoava com uma autoridade inquestionável. Ele sabia o nome dela. Claro que sabia. Tiago provavelmente o mencionara em alguma reunião, gabando-se de sua noiva. Solange parou, apertando Amanda um pouco mais contra o peito. O cheiro de leite e talco do bebê era sua única âncora na realidade. Quem é você? Ela perguntou, a voz mais firme do que se sentia. Meu nome é Pedro. Sou um conhecido de Tiago. Ele respondeu, a palavra conhecido dita com uma ponta de desprezo. O que ele fez foi inaceitável.
Mas a piedade não vai colocar um teto sobre a cabeça de sua filha. As palavras foram como um tapa, cruas, diretas, despidas de qualquer falsa simpatia. Solange sentiu o rosto esquentar. Eu não preciso da sua piedade. Eu não estou oferecendo piedade, Pedro disse, subindo um degrau, diminuindo a distância entre eles. Seus olhos não a analisavam com pena, mas com uma intensidade quase clínica, como se estivesse avaliando um ativo. Estou oferecendo uma solução, uma proposta. Você e sua filha precisam de segurança, estabilidade. Eu posso fornecer isso. Em troca, você me dará algo que o meu dinheiro não pode comprar diretamente. Solange franziu a testa. O que seria? Paz, ele disse sem hesitar. A aparência de uma vida normal, uma família. Minha casa é grande demais, silenciosa demais. Quero o som de uma criança nela. Quero uma companheira para jantares de negócios, uma anfitriã para eventos, uma fachada de normalidade. Ela o encarou incrédula. Você está me pedindo para morar com você? Ser uma espécie de funcionária? Não, ele corrigiu, o olhar inflexível. Eu estou oferecendo a você uma gaiola de ouro. Você terá tudo o que precisa, tudo o que sua filha precisa. As melhores escolas, os melhores médicos, roupas, comida, segurança. Em troca, você viverá sob o meu teto e sob as minhas regras. Pense nisso como um contrato, não de casamento, mas de conveniência mútua. A proposta era ultrajante, humilhante. Trocar a humilhação pública por uma prisão privada. Mas enquanto ela olhava para o rosto adormecido de Amanda, o desespero começou a corroer seu orgulho. Para onde ela iria? Para o pequeno apartamento de seus pais que mal tinham espaço para si mesmos? Para a casa de uma amiga, tornando-se um fardo? Tiago havia limpado a conta conjunta deles, ela sabia disso. O dinheiro do vestido, da festa, tudo perdido. Ela não tinha nada. Pior que nada, ela tinha uma filha para criar. Por quê? Ela sussurrou, a pergunta mais importante de todas. Por que eu? Pedro deu mais um passo. Agora estava a apenas um degrau de distância. Ele podia ver os detalhes do bordado no vestido dela, os cílios úmidos, a pequena mão de Amanda agarrada a uma mecha de seu cabelo castanho. Porque eu vi você hoje. Vi a maneira como se manteve de pé quando qualquer outra teria desabado. Você tem força, Solange. E porque, como eu disse, sou um colecionador. E você é a peça mais rara que eu já vi. A confissão não a fez se sentir especial. Fez com que se sentisse um objeto. Mas um objeto protegido. Um objeto seguro. E por Amanda, ela estava disposta a ser qualquer coisa. Eu aceito, disse ela, e as duas palavras pareceram sugar todo o ar de seus pulmões. Pedro assentiu, uma sombra de satisfação cruzando seu rosto. Ele estendeu a mão, não para ela, mas para o seu motorista, que apareceu instantaneamente com um guarda-chuva, apesar de não haver sinal de chuva. Era um gesto de poder, um sinal de que o mundo se curvava à sua vontade. Ele se virou para ela. Vamos. Minha casa à espera. A mansão de Pedro não era uma casa. Era uma declaração de poder. Situada no topo de uma colina, com vista para a cidade, era uma fortaleza de vidro, aço e mármore branco. Parecia mais um museu de arte moderna do que um lar. Não havia fotografias de família nas paredes. Apenas pinturas abstratas de artistas renomados. Não havia bibelôs empoeirados, apenas esculturas que valiam mais do que Solange ganharia em 10 vidas. O silêncio era a característica mais marcante, um silêncio pesado, que nem o eco dos seus passos no chão polido conseguia quebrar. Uma governanta de aparência severa, chamada Dona Margarida, a recebeu na porta. Ela não sorriu, apenas a guiou, junto com uma babá recém-contratada que já segurava Amanda, para a ala de hóspedes, que era maior do que todo o apartamento onde Solange morava com Tiago. A suíte era impecável, decorada em tons de cinza e branco. Uma parede inteira era de vidro, oferecendo uma vista deslumbrante e vertiginosa da cidade. Um berço caríssimo já estava montado no canto do quarto, com um enxoval que Solange jamais poderia sonhar em comprar. O Sr. Pedro instruiu que todas as suas necessidades e as da criança sejam atendidas. A babá Helena ficará à sua disposição 24 horas por dia.
Um closet com roupas novas foi preparado para a senhora. Seus horários de refeição serão informados. O Sr. Pedro janta pontualmente às 8, disse Dona Margarida com a eficiência de um general. Solange sentiu um calafrio. Não era, se você precisar de algo, era, tudo já foi providenciado. Sua vontade, suas escolhas, haviam sido removidas da equação. Nos dias que se seguiram, a realidade de sua nova vida se solidificou. Era, de fato, uma prisão de ouro. Ela tinha acesso a um cartão de crédito sem limites, mas cada compra era registrada, e, ocasionalmente, Pedro comentava sobre uma delas, mostrando que nada passava despercebido. Tinha um carro com motorista à sua disposição, mas precisava informar seu destino e o tempo estimado de sua saída. Logo descobriu que suas saídas eram, na verdade, desencorajadas. A cidade pode ser perigosa para uma mulher com um bebê, Pedro dissera uma noite, no primeiro de muitos jantares silenciosos que compartilharam na imensa sala de jantar. Ele era um carcereiro sutil. Nunca levantava a voz, nunca fazia uma exigência direta. Suas regras eram impostas através de sugestões e da arquitetura de controle que ele construiu ao redor dela. As babás, os seguranças, a própria Dona Margarida, todos respondiam a ele. Eram seus olhos e ouvidos. Pedro a observava constantemente. Às vezes, ela sentia seu olhar sobre si enquanto brincava com Amanda no jardim perfeitamente cuidado, e ao se virar, o via na janela de seu escritório. Ele não se escondia. Era uma observação aberta, possessiva. Ele parecia estar estudando-a, aprendendo seus hábitos, suas reações. Mas nunca perguntava sobre seus sentimentos, sobre seu passado, sobre a dor que ela ainda carregava. Para ele, ela e Amanda eram o toque final em sua coleção de sucessos, a família que ele comprara para preencher o vazio de sua vida solitária. Solange vivia em um luxo asfixiante. Por fora, para o mundo que Pedro escolhia mostrar, ela era a misteriosa e sortuda protegida do milionário. Mas por dentro, sentia-se um pássaro ornamental, com as asas cuidadosamente aparadas. Seu amor por Amanda era sua única liberdade, o único sentimento puro e genuíno naquele ambiente estéril. Era o sorriso banguela de sua filha, o calor de seu corpinho contra o seu, que a impedia de enlouquecer. Uma tarde, cerca de um mês após sua chegada, ela decidiu testar os limites de sua gaiola. Com Amanda no carrinho, ela caminhou pela longa entrada de cascalho branco em direção aos imponentes portões de ferro. Queria apenas sentir o ar da rua, ver pessoas que não fossem pagas para estar ali. Quando chegou a uns 10 metros do portão, um segurança, educado, mas com a firmeza de uma rocha, se materializou ao seu lado. Senhora Solange, deseja ir a algum lugar? Posso chamar o motorista? Não, obrigada. Eu só queria caminhar um pouco lá fora, respondeu ela, tentando manter a voz casual. O segurança sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos. O Sr. Pedro se preocupa muito com a segurança de vocês. Ele prefere que as caminhadas sejam feitas dentro da propriedade. Os jardins são vastos. A mensagem era inequívoca. Ela estava presa. Naquele momento, olhando para as barras de ferro que a separavam do mundo, o desespero deu lugar a uma nova emoção. Raiva. Uma raiva fria e silenciosa. Ela podia ter aceitado a oferta daquele homem, mas não seria sua propriedade. Ela não seria apenas mais um item de sua coleção. Pelo bem de Amanda, ela precisava não apenas sobreviver ali, mas encontrar uma maneira de escapar. E para isso, ela usaria os recursos dele contra ele mesmo. Naquela noite, enquanto Pedro acreditava que ela dormia, Solange abriu o laptop caríssimo que ele lhe dera, e em vez de comprar sapatos, começou a se matricular em cursos online de gestão financeira e a pesquisar maneiras de construir uma vida independente, longe dos olhos de seu benfeitor e carcereiro. A fuga havia começado, silenciosa e invisível, dentro dos muros da própria prisão. Os meses seguintes se desdobraram em uma rotina de beleza opressiva. Os dias de Solange eram marcados por uma pontualidade asséptica. O café da manhã era servido às 8, sempre com frutas frescas e pães artesanais. O almoço, ao meio-dia, era leve e balanceado, escolhido por um nutricionista que ela nunca conheceu. O jantar com Pedro às 8 da noite era um ritual de silêncio e tensão,
servido em uma mesa tão longa que eles pareciam dois monarcas de reinos distantes. A vida na mansão era perfeita na superfície e terrivelmente vazia em sua essência. Solange aprendeu a navegar neste mundo. Ela sorria para os empregados, agradecia com uma polidez que beirava a submissão e desempenhava seu papel sem falhas. Passava horas nos jardins impecáveis, empurrando o carrinho de Amanda por caminhos de pedras brancas que serpenteavam entre roseiras e fontes silenciosas. Era o cenário perfeito para a mãe feliz e a criança amada. Mas, por dentro, Solange estava em guerra. Sua verdadeira vida começava quando a casa mergulhava na escuridão e no silêncio. Quando Amanda finalmente adormecia em seu berço e as luzes da mansão se apagavam uma a uma, Solange se transformava. A mulher dócil e passiva dava lugar a uma estrategista. Sentada no chão do closet luxuoso, o único lugar que parecia não ter câmeras visíveis, ela mergulhava em seu laptop. O mundo digital tornou-se seu campo de treinamento e sua única janela para a liberdade. Ela devorava cursos sobre finanças pessoais, criação de pequenos negócios e marketing digital. Aprendeu a usar redes privadas virtuais, VPNs, e a criar contas de e-mail e bancárias anônimas, uma tarefa difícil, mas não impossível. Com o conhecimento que adquiriu, começou a fazer pequenos trabalhos como freelancer. Usando um pseudônimo, oferecia seus antigos talentos como designer de interiores para clientes online. Projetos pequenos de baixo custo que pagavam o suficiente para que ela começasse a construir um fundo de emergência. Cada dólar depositado em sua conta secreta era uma pequena vitória, um tijolo na fundação de sua futura liberdade. Era um trabalho meticuloso e arriscado. Ela limpava o histórico de navegação obsessivamente, usava cartões de presente pré-pagos para suas despesas e vivia com o medo constante de ser descoberta. O medo, no entanto, era um combustível. Ele a mantinha alerta, afiada. A obsessão de Pedro, por sua vez, tornava-se mais refinada e, por isso, mais assustadora. Ele não era um tirano barulhento. Seu controle era uma névoa fina e constante que se infiltrava em tudo. Certa manhã, enquanto tomava café, ele comentou casualmente, sem tirar os olhos de seu tablet financeiro. Você parecia pensativa no jardim ontem. A fonte perto das magnólias a incomoda. Posso mandar trocá-la. Solange sentiu um gelo percorrer sua espinha. Ele não apenas a via, ele a analisava, interpretava seus humores, suas expressões. Ela não tinha o direito nem mesmo a um pensamento privado. Não, de forma alguma. É uma fonte linda, ela respondeu, forçando um sorriso. Em outra ocasião, um carregamento de caixas de grife chegou. Dentro, vestidos, sapatos e bolsas, todos em tons de azul e verde. Mais tarde, no jantar, ele disse: pedi que comprassem mais peças nesses tons. Eles realçam a cor dos seus olhos quando você olha para sua filha. Não era um elogio. Era uma declaração de que até as cores que ela usava eram de sua escolha, uma extensão de sua vontade. Ele a estava moldando, peça por peça, na mulher que ele queria que ela fosse, a peça central de sua coleção. A solidão era sua companheira constante, mas pequenas fissuras de humanidade apareciam onde ela menos esperava. Helena, a babá, era uma jovem de olhos gentis que, com o tempo, começou a relaxar sua postura profissional. Ela via o amor imenso que Solange tinha por Amanda e, em momentos de privacidade, quando estavam no quarto do bebê, permitia-se conversar sobre coisas triviais, sua família no interior, seu sonho de se tornar pediatra. Eram conversas breves, sussurradas, mas para Solange eram como goles de água fresca no deserto. A senhora é uma mãe tão boa, Helena disse um dia, enquanto observava Solange acalmar Amanda, que estava irritada com o nascimento dos primeiros dentes. Amanda tem sorte de tê-la. Lágrimas brotaram nos olhos de Solange. Era a primeira vez em meses que alguém a via como uma pessoa, não como parte do inventário da mansão. Obrigada, Helena. Isso significa muito. O medo de que Helena pudesse relatar essas conversas a Pedro estava sempre presente, mas a necessidade de conexão era mais forte. O teste de fogo de seu papel veio 2 meses depois. Pedro decidiu sediar um jantar de gala para fechar um negócio multibilionário. Você será a anfitriã, ele anunciou, não perguntou.
Nos dias que antecederam o evento, a mansão fervilhava de atividade. Decoradores, chefes e organizadores de eventos transformaram o local. Solange foi instruída sobre a lista de convidados, os pratos a serem servidos e os tópicos de conversa a serem evitados. Ela recebeu um vestido de alta costura, uma peça deslumbrante de seda cor de esmeralda e joias que valiam uma fortuna. Na noite do jantar, ao se olhar no espelho, ela mal se reconheceu. Parecia uma daquelas mulheres de revista, intocável e perfeita. Mas por baixo da seda e dos diamantes, seu coração batia com a ansiedade de uma prisioneira em exibição. Ela desempenhou seu papel com perfeição. Sorriu, apertou as mãos certas, moveu-se com uma graça que surpreendeu até a si mesma. Mas enquanto seu corpo estava ali, sua mente estava trabalhando. Ela ouvia as conversas, não apenas as fofocas, mas os fragmentos de informações de negócios. Anotava mentalmente nomes, empresas, rivalidades. Ela estava no epicentro do poder de Pedro, e pela primeira vez percebeu que aquele ambiente não era apenas sua prisão, mas também sua sala de aula. Ela estava aprendendo sobre o mundo dele, suas fraquezas, suas vulnerabilidades. Durante a noite, Pedro nunca se afastava muito. Sua mão encontrava constantemente a base de suas costas, um gesto que para os outros parecia afetuoso, mas que para ela era uma rédea. Em um momento, enquanto conversava com um banqueiro simpático que perguntou sobre seu passado, Pedro se aproximou. Ele passou o braço por sua cintura, puxando-a para perto, e disse ao homem com um sorriso que não alcançava os olhos: Solange tem um talento maravilhoso para transformar uma casa em um lar. Tenho uma sorte imensa. Ele a estava reivindicando, marcando seu território. A mensagem para o banqueiro e para ela era a mesma. Ela é minha. Naquela noite, depois que o último convidado foi embora e o silêncio retornou à mansão, Solange sentiu-se exausta. O peso da performance a esmagava. Enquanto tirava os diamantes, seu olhar encontrou o de Pedro, que a observava do portal do quarto. Você foi impecável esta noite, disse ele, a voz desprovida de calor. Era a avaliação de um chefe para um subordinado. Fico feliz em ter correspondido às suas expectativas, respondeu ela, a ironia sutil escapando-lhe. Ele se aproximou e pela primeira vez tocou seu rosto, o polegar roçando sua bochecha. O gesto era tão inesperado que Solange enrijeceu. Você é mais do que eu esperava, ele admitiu, quase para si mesmo. E naquele breve momento, Solange viu algo em seus olhos. Não era ternura. Era a satisfação de um colecionador que descobre que sua peça mais valiosa tem qualidades ocultas que a tornam ainda mais rara. A vida continuou. Amanda crescia, tornando-se o sol indiscutível daquela casa fria. Seu primeiro sorriso, seu primeiro balbucio, eram eventos que Solange celebrava em silêncio. Para sua surpresa, Pedro também parecia cativado pela pequena. Ele observava a interação entre mãe e filha com uma intensidade intrigante. Sua relação com Amanda era desajeitada. Ele não sabia como segurá-la, como brincar com ela. Um dia ele entrou no quarto de brinquedos, um cômodo que ele havia montado com tudo o que o dinheiro podia comprar, e entregou a Amanda, com seus 5 meses, um tablet infantil de última geração. Solange pegou o objeto e o colocou de lado. Ela ainda não pode usar isso, Pedro. Ela gosta mais da caixinha de música. Ela pegou a simples caixinha de madeira e a girou. A melodia suave encheu o quarto e Amanda sorriu, agitando os bracinhos. Pedro observou a cena, o rosto indecifrável. Ele estava tentando se conectar, mas usava a única linguagem que conhecia, a do dinheiro, do excesso. Ele via Amanda como uma extensão de Solange, um componente vital do quadro familiar que ele estava montando. Quando Amanda completou 6 meses, a primeira rachadura real apareceu na armadura daquela vida perfeita. Começou de forma sutil. Amanda ficou irritadiça, recusando a comida e chorando mais do que o normal. Solange, com seu instinto maternal em alerta máximo, sabia que algo estava errado. Acho que ela está com febre, disse a Helena. Dona Margarida, no entanto, foi rápida em descartar suas preocupações. É apenas o desconforto dos dentes, senhora. Todas as crianças passam por isso. Daremos um remédio para a dor. Sua voz carregava a autoridade de quem não tolera desordem ou imperfeição no domínio de Pedro. Para ela,
Uma doença era uma inconveniência, uma falha no sistema. Mas a febre não cedeu. Piorou. Naquela noite, Solange mal dormiu, mantendo a mão na testa quente de Amanda. De madrugada, a temperatura disparou. O corpinho do bebê estava mole em seus braços, e sua respiração era rápida e superficial. O pânico, um animal selvagem e gelado, tomou conta de Solange. Chega de ser minimizada. Chega de seguir as regras. Ela saiu do quarto como um furacão, com Amanda enrolada em um cobertor. Encontrou Dona Margarida no corredor, que se assustou com sua aparência. "Chame um médico, agora!" Solange ordenou, a voz tremendo de medo e fúria. "Se você não chamar, eu mesma chamo uma ambulância e faço um escândalo que seu patrão nunca esquecerá." Pela primeira vez, a compostura da governanta se quebrou. Ela correu para o telefone. O mundo perfeitamente controlado que Pedro construíra estava prestes a colidir com a força mais caótica e incontrolável da natureza. O medo de uma mãe pela vida de seu filho. E essa colisão iria abalar os alicerces daquela prisão de ouro de uma forma que ninguém poderia prever. O pânico de Solange eletrizou a atmosfera sonolenta da mansão. O grito por um médico foi uma pedra atirada na superfície calma e controlada do lago de Pedro, e as ondulações se espalharam com uma velocidade alarmante. Dona Margarida, pálida e com as mãos trêmulas, fez a chamada. Em menos de 15 minutos, um médico particular, um homem de meia idade com uma expressão grave, atravessava as portas da frente. A chegada dele foi a primeira invasão real do mundo exterior, uma que não podia ser gerenciada ou coreografada. A doença não pedia permissão. O quarto de Amanda, antes um santuário de paz e cores suaves, transformou-se em uma sala de emergência improvisada. A avaliação do médico foi rápida, eficiente e aterrorizante. Ele ouviu o peito do bebê, verificou sua garganta e mediu a febre que agora queimava perigosamente alta. Suas palavras, ditas em um tom calmo, mas urgente, caíram sobre Solange como sentenças. A respiração dela está muito comprometida e a febre não responde. Suspeito de uma infecção bacteriana grave, talvez pneumonia. Ela precisa ser hospitalizada imediatamente. Naquele momento, Pedro entrou no quarto. Ele não estava de pijama. Vestia calças de alfaiataria e uma camisa escura, como se estivesse no meio de uma reunião de negócios noturna em seu escritório. Seu rosto era uma máscara de fúria controlada. A primeira reação dele não foi de medo pela criança, mas de raiva pela desordem, pela falha em seu sistema perfeitamente orquestrado. "O que está acontecendo aqui?" Sua voz era baixa, mas cortante como vidro. "Sua filha precisa ir para o hospital agora", disse Solange, enfrentando-o. O medo por Amanda havia incinerado qualquer resquício de intimidação que ela sentia por ele. Naquele quarto, ela não era sua protegida. Era uma leoa protegendo sua cria. Pedro olhou do rosto determinado de Solange para a figura frágil de Amanda e, em seguida, para o médico. Seu cérebro de executivo entrou em ação, tratando a crise como um problema logístico a ser resolvido. Qual é o melhor hospital? Qual é o melhor especialista em pediatria do país? Quero-os aqui, não me importo com o custo. Ele estava tentando comprar a saúde, dominar a doença com o peso de sua fortuna. "Senhor", disse o médico com firmeza, "ela não precisa do mais caro, precisa do mais rápido. Precisamos ir agora." A transição para o hospital foi um borrão. Um carro de luxo, geralmente usado para viagens a eventos de gala, agora corria pelas ruas vazias da madrugada, seu silêncio interior contrastando com a sirene imaginária que gritava na mente de Solange. Ela segurava a pequena mão de Amanda, rezando com uma intensidade que não sabia possuir. O hospital era o que se esperava da influência de Pedro. Uma suíte privativa no andar mais exclusivo, que mais parecia um quarto de hotel 5 estrelas. Mas a cama de luxo para acompanhantes, a TV de tela plana e a vista panorâmica da cidade eram insultos à situação. A única coisa que importava era o berço hospitalar de acrílico no centro do quarto, onde Amanda jazia, pequena e vulnerável, ligada a um monitor que apitava em um ritmo que era, ao mesmo tempo, a trilha sonora da vida e da ansiedade. As horas seguintes se arrastaram com uma lentidão torturante. Solange não saiu do lado do berço por um segundo sequer. Ela recusou a comida, a água, as ofertas de Helena, a babá,
para que descansasse. Sua existência inteira havia se reduzido àquele pequeno espaço, ao som da respiração de sua filha, à curva dos números na tela do monitor. Ela cantava as mesmas canções de ninar, a voz rouca de cansaço e choro contido, como se suas melodias pudessem tecer um escudo protetor ao redor do corpinho febril. Pedro estava lá. A princípio, ele tentou gerenciar a crise à sua maneira. Ficou em um canto do quarto, o celular colado à orelha, falando em tons baixos e autoritários, organizando uma junta médica dos maiores especialistas, exigindo relatórios a cada 30 minutos. Ele era um general, tentando comandar uma batalha contra um inimigo invisível, mas a doença não respondia a ordens ou a ameaças. Pela primeira vez em sua vida adulta, Pedro se deparou com um problema que não podia ser resolvido, comprado ou intimidado até a submissão. Ele estava impotente. Com o passar do primeiro dia, a armadura de controle começou a enferrujar. As ligações se tornaram menos frequentes. Ele guardou o telefone. Parou de andar de um lado para o outro. Ele apenas observava. Observava Solange, sua devoção feroz, sua recusa em vacilar. Ele a via alisar os poucos fios de cabelo da cabeça de Amanda, via seus lábios se movendo em preces silenciosas. Ele via um tipo de força que não vinha do dinheiro ou do poder, mas de um amor tão profundo que era quase uma força da natureza. E ele olhava para Amanda. Olhava para o pequeno peito subindo e descendo com esforço. Lembrou-se do som de sua risada, um som que, sem que ele percebesse, havia começado a pontuar o silêncio de sua mansão. Lembrou-se da forma como os dedinhos dela se agarravam ao seu dedo quando ele, sem jeito, tentava interagir. Essas memórias, antes triviais, agora eram preciosas. A ideia de que aqueles sons e sensações pudessem desaparecer para sempre o atingiu com uma força física, um soco no estômago que o deixou sem ar. Aquele não era o medo de perder um bem, era o terror de perder uma parte de si mesmo que ele nem sabia que existia. A segunda noite no hospital foi a mais longa. A febre de Amanda teimava em não ceder. A equipe médica estava preocupada. Solange, exausta, finalmente adormeceu na poltrona ao lado do berço, a mão ainda estendida através das grades, tocando o cobertor da filha. Pedro, que havia ido para casa por algumas horas apenas para tomar um banho, voltou no meio da noite. O terno caro havia sido substituído por uma simples calça preta e uma camisa de malha escura. Ele parecia despido de seu poder, de sua aura de invencibilidade. Parecia apenas um homem cansado. Ele entrou no quarto silenciosamente e parou. A luz fraca do corredor iluminava a cena. A mãe exausta, a criança doente. O bip do monitor era o único som. Ele se aproximou do berço e olhou para Amanda. O rosto dela estava corado pela febre, os lábios entreabertos. Tão pequena, tão frágil. Um medo primitivo, visceral, tomou conta dele. O medo do silêncio. O medo de que a casa voltasse a ser apenas um mausoléu de mármore e vidro. O medo do vazio que ele passou a vida inteira tentando preencher com coisas e que agora percebia que só poderia ser preenchido por pessoas. Solange acordou com um sobressalto, sentindo a presença de outra pessoa no quarto. Seus olhos focaram em Pedro, parado ao lado do berço. Mas o homem que ela viu não era o mesmo. Sua postura não era de posse, mas de súplica. Seu rosto, geralmente uma máscara impassível, estava exposto, e em seus olhos ela viu um reflexo de seu próprio pânico. Ele não a notou acordada. Continuou olhando para Amanda. E foi então que Solange ouviu um som que jamais esperaria dele. Um soluço sufocado, rapidamente engolido. Ela vai ficar bem. A voz de Solange saiu baixa, um sussurro no silêncio do quarto. Pedro se assustou virando-se para ela. A vergonha cruzou seu rosto ao ser pego em um momento de fraqueza. Ele recompôs sua máscara, mas era tarde demais. Ela já tinha visto. Os médicos estão fazendo tudo o que podem, disse ele, a voz rouca, voltando ao seu tom de relatório. Eu sei, respondeu ela. Eles ficaram em silêncio por um longo momento, o espaço entre eles preenchido não pela tensão de sempre, mas por uma vulnerabilidade compartilhada. Era um armistício frágil, nascido do medo mútuo. Você deveria descansar um pouco, disse ele, o tom mais suave do que ela jamais ouvira. Eu fico de olho nela. Não era uma ordem. Era um pedido. Pela primeira vez,
Ele não estava tentando controlar a situação, mas fazer parte dela. Solange apenas balançou a cabeça, incapaz de sair dali. A virada aconteceu na manhã seguinte. Como se atendendo a todas as preces silenciosas, a febre começou a ceder. Lentamente, grau por grau, a temperatura de Amanda começou a voltar ao normal. Quando o médico-chefe entrou no quarto com um sorriso genuíno, o alívio foi tão avassalador que Solange sentiu os joelhos fraquejarem. Ela respondeu: "O antibiótico está fazendo efeito. A crise passou. Sua filha é uma lutadora." As palavras lavaram a alma de Solange. Ela se curvou sobre o berço e finalmente se permitiu chorar. Não de medo, mas de uma gratidão tão intensa que doía. Eram lágrimas silenciosas que molhavam o lençol de Amanda, limpando dias de tensão e pavor. Depois de alguns minutos, ela se recompôs e enxugou o rosto. Foi então que olhou para Pedro. Ele estava de costas para ela, olhando pela janela a cidade que despertava lá fora. Ele parecia uma estátua, mas ela notou o leve tremor em seus ombros. E então, ela viu. Uma lágrima solitária escapou e deslizou por sua têmpora. Ele a limpou com um movimento rápido e furioso, como se estivesse irritado com a traição de seu próprio corpo. Naquele instante, o universo de Solange se reconfigurou. O milionário frio, o controlador, o colecionador de objetos raros, tudo isso se desfez. Na sua frente estava apenas um homem, aterrorizado com a ideia da perda. Um homem tão profundamente solitário que a possibilidade de perder a pequena família que ele havia comprado o quebrou por dentro. A obsessão dele não era apenas por posse, era um escudo desesperado contra a solidão. E em sua vulnerabilidade, ele se tornou compreensível, humano. Ela percebeu com uma clareza chocante que ele era tão prisioneiro quanto ela. Ele estava preso em uma fortaleza de riqueza e solidão. E ela e Amanda, sem que ele planejasse, haviam se tornado a chave. Amanda estava segura. A batalha contra a doença havia sido vencida. Mas ali, no silêncio daquele quarto de hospital, uma nova dinâmica de poder havia nascido. Solange agora conhecia a maior fraqueza de Pedro. Ele precisava delas. E esse conhecimento era a sua arma, o seu mapa para a verdadeira liberdade. O regresso à mansão foi surreal. Ao cruzarem os portões imponentes, nada parecia ter mudado fisicamente. O cascalho branco ainda rangia sob os pneus do carro, as fontes ainda jorravam água em arcos silenciosos e a fachada de vidro e mármore ainda brilhava sob o sol. Mas, por dentro, tudo era diferente. A alma da casa havia se alterado. O silêncio, antes opressivo e frio, agora parecia frágil, como uma fina camada de gelo sobre águas turbulentas, prestes a se quebrar a qualquer momento. A equipe recebeu-os no hall de entrada. Havia uma nova solenidade em suas posturas. Dona Margarida, que antes olhava para Solange com uma indiferença calculada, agora a observava com um respeito temeroso. O episódio no hospital havia reescrito as regras não ditas daquele lugar. Solange não era mais apenas o objeto de decoração do patrão. Ela era a mãe da criança que havia, por 48 horas, segurado o coração de Pedro em suas mãos. Sua força e sua dor lhe conferiram um status que nenhum luxo poderia comprar. Ela era agora uma força a ser reconhecida. Pedro também havia mudado. A mudança nele era menos óbvia para os outros, mas para Solange era gritante. Ele se movia com uma hesitação que ela nunca vira. A autoridade inata que o cercava parecia ter sofrido uma rachadura. Ele a observava, mas seu olhar não era mais o de um colecionador avaliando sua posse. Era o olhar de um homem com medo de quebrar algo precioso. A ansiedade era uma sombra constante em seus olhos. Nos dias que se seguiram, ele fez tentativas desajeitadas de ser cuidadoso. Não era ternura, pois ele não conhecia essa linguagem, mas era uma atenção minuciosa, quase febril. O quarto de Amanda está na temperatura correta? Você precisa de algo? Pedi ao chefe para preparar uma sopa nutritiva para você. Você mal comeu no hospital. Eram perguntas práticas, logísticas, mas representavam um terremoto em seu comportamento. Ele, que sempre ditava a realidade, agora a questionava, buscando aprovação. Ele estava com medo de que a doença voltasse, medo de que a frágil paz se quebrasse,
Medo de que ela o olhasse com a mesma acusação que ele via em seu próprio espelho por não ter agido antes. Para Solange, essa nova dinâmica era a confirmação final. A experiência de quase perder Amanda não a quebrou, forjou-a em aço. O medo da morte de sua filha havia purificado todo o seu ser, queimando as inseguranças, as dúvidas e a dependência. Ela não queria mais apenas fugir. Fugir era um ato de medo. Ela iria partir. Partir era um ato de poder. Enquanto a vida na mansão se reajustava a um novo e tenso normal, Solange operava nas sombras com uma calma letal. Sua decisão estava tomada. Cada noite, após colocar uma Amanda agora saudável e sorridente para dormir, ela retornava ao seu santuário no closet. Com movimentos precisos, finalizava seus planos. Transferiu os fundos que acumulara, uma quantia modesta, mas que representava um tesouro de independência, para sua conta segura. Alugou online um pequeno apartamento mobiliado no centro da cidade, um lugar anônimo e simples que lhe pareceu o paraíso. Não precisava de luxo. Precisava de paredes que ela mesma pudesse chamar de suas. Ela fez uma única mala pequena, roupas para Amanda, alguns itens básicos para si mesma e um pequeno porta-retratos com a foto de seus pais. Era tudo o que importava. Cada objeto que Pedro lhe dera, as roupas de grife, as joias, os sapatos caros, ficou para trás. Eram adereços do seu papel, partes da fantasia que ela estava abandonando. Deixá-los era parte da declaração de sua liberdade. Seu medo havia desaparecido completamente, substituído por uma clareza de propósito tão pura e brilhante que era quase serena. Ela não estava fugindo de Pedro. Estava caminhando em direção a si mesma. Ela esperou pelo momento certo. Uma semana após o retorno do hospital, a rotina da casa havia se restabelecido. A falsa calma havia retornado. Era uma terça-feira. Pedro, como sempre, passou o jantar em um silêncio pensativo, seus olhos raramente se desviando dela e de Amanda, que balbuciava em sua cadeira alta. Após a refeição, ele se retirou para seu escritório, o centro nevrálgico de seu império, o lugar onde ele era mais ele mesmo, um rei em seu castelo de números e poder. Era ali que ela o confrontaria, no coração de seu poder. Solange subiu. O ritual daquela noite foi carregado de um significado agridoce. Ela deu banho em Amanda sentindo o cheiro do sabonete de bebê, memorizando o peso de seu corpinho molhado em seus braços. Ela a amamentou, olhando para os grandes olhos castanhos que a fitavam com confiança absoluta. Naquele olhar, Solange encontrou toda a coragem de que precisava. Colocou-a no berço e cantou sua canção de ninar favorita. "Nós vamos ficar bem, meu amor", ela sussurrou, beijando a testa macia. "Eu prometo. Você vai ser livre. Você vai ver sua mãe feliz." Ao sair do quarto, encontrou Helena no corredor. A jovem babá a olhou com a gentileza de sempre. "Helena", disse Solange, a voz suave. "Obrigada. Por tudo. Você foi uma amiga." Helena franziu a testa, confusa com a formalidade e o tom de finalidade. "Senhora, está tudo bem?" Solange apenas sorriu, um sorriso genuíno, mas triste. "Está tudo prestes a ficar bem." Ela não esperou por uma resposta. Virou-se e caminhou pelo corredor silencioso em direção à ala oeste, em direção ao escritório de Pedro. Cada passo no mármore polido ecoava como uma batida de tambor, marcando o fim de uma era e o começo de outra. A porta do escritório era de madeira escura e maciça. Solange não bateu. Girou a maçaneta e entrou. O ambiente era exatamente como ela imaginava o centro do universo de Pedro. Estantes altas e escuras, repletas de livros de economia e biografias de titãs da indústria. Uma mesa imensa de mogno, tão polida que refletia as luzes dos monitores que exibiam gráficos e cotações em um fluxo constante. O ar cheirava a couro, madeira e ao leve aroma de café. Pedro estava de costas para a porta, olhando para a parede de vidro que era sua janela para a cidade iluminada, um reino a seus pés. Ele a sentiu entrar, virando-se lentamente. A surpresa em seu rosto foi evidente. Aquele era seu santuário, um lugar onde ela nunca havia entrado antes. Solange. Aconteceu alguma coisa? Amanda está bem? Seu primeiro pensamento agora era para a criança. Amanda está ótima, está dormindo, disse ela, a voz firme,
sem um pingo de hesitação. Ela caminhou para o centro da sala, parando diante da mesa dele, colocando-se entre ele e os símbolos de seu poder. Eu vim para conversar com você, Pedro. Ele relaxou visivelmente, interpretando mal a situação. Talvez ela finalmente estivesse se abrindo, querendo discutir o futuro. Um raro, quase imperceptível, sorriso tocou seus lábios. Claro. Sente-se. Quer uma bebida? Não, obrigada. Eu vou ser breve, ela disse, e a seriedade em seu tom finalmente o alertou. Ele a encarou, o sorriso desaparecendo. Eu vou embora, Pedro. Eu e Amanda estamos de partida, hoje à noite. As palavras pairaram no ar, densas e irreais. O mundo de Pedro, que havia sido abalado no hospital, agora se inclinava perigosamente. A primeira emoção que surgiu foi a descrença. Ele soltou uma risada curta, sem humor. Isso é algum tipo de piada. Se você quer alguma coisa, Solange, apenas peça. Não precisa de tanto drama. Não é um drama. E não é um pedido. É uma decisão. A finalidade em sua voz o atingiu. Ele contornou a mesa, a postura mudando, o predador despertando. Seu instinto, forjado em décadas de negociações hostis, assumiu o controle. Ele pensou que era uma negociação. Ela queria melhores termos. Certo, eu entendo. Você se sentiu negligenciada. Você quer mais. O que é? Uma casa em seu nome? Uma pensão com um valor que a deixaria confortável para o resto da vida? Um fundo para Amanda? Diga o preço. Tudo tem um preço. Foi o erro dele. A presunção de que ela era como todo o resto em seu mundo, algo que poderia ser comprado e vendido, foi o que deu a Solange a força final. Um sentimento de pena por ele a invadiu. É aí que você se engana, Pedro. Nem tudo tem um preço, disse ela, a voz calma, mas cortante. Eu serei eternamente grata por você ter nos tirado daquela escadaria. Serei grata por ter visto o medo em seus olhos quando nossa filha estava doente. Você nos salvou, à sua maneira. Mas o que você me deu não foi um lar. Foi uma gaiola, mesmo que de ouro. E eu não quero que Amanda cresça pensando que segurança é mais importante que liberdade. Ela continuou, cada palavra cuidadosamente escolhida, não para ferir, mas para esclarecer. Ela merece ver a mãe ser uma pessoa inteira, com seus próprios sonhos, suas próprias escolhas. E eu mereço ser mais do que a peça final da sua coleção. Eu não sou um quadro raro, ou uma escultura. Eu sou uma mulher, e eu quero a minha vida de volta. O rosto de Pedro passou da descrença para a raiva e finalmente para o pânico. A lógica fria com que ele governava sua vida se estilhaçou contra a parede de emoção irrefutável dela. Ele não tinha contra-argumentos. Os fatos estavam todos do lado dela. Ingrata, ele sibilou a palavra saindo como um último recurso desesperado. Eu dei a você tudo, uma vida que você jamais teria. Você me deu coisas. Ela corrigiu, sem se alterar. Coisas lindas e caras. Mas você não me deu o que importa. Você não me deu respeito. Você não me deu liberdade. Você não tentou me conhecer. Você me observou, me estudou, me vestiu, mas nunca me viu. Até Amanda ficar doente. Foi a primeira vez que você olhou para nós e viu pessoas, não posses. O mundo dele desabou. O controle, o pilar sobre o qual toda a sua identidade foi construída, evaporou-se no ar daquela sala. Ela não queria seu dinheiro. Ela não queria seu poder. Ela queria algo que ele não podia dar, porque exigiria que ele mudasse quem ele era, e a partida dela significava que ele voltaria a ser quem era antes, um homem terrivelmente, insuportavelmente sozinho. O medo, a emoção que ele passara a vida inteira suprimindo tomou conta. O medo que ele sentiu no hospital retornou, 1000 vezes mais forte. O medo de voltar ao silêncio, ao vazio, ao eco de seus próprios passos na mansão vazia. O medo de ser, ele agora, o abandonado. A raiva se dissipou, substituída por um desespero cru e feio. Não, ele disse, a voz subitamente frágil. Não vá, por favor. Ele deu um passo à frente, as mãos estendidas, um gesto de súplica. Fique, eu mudo. Se eu posso aprender. As palavras que ele nunca pensou em dizer para ninguém. O que eu faço nesta casa sem vocês? Ele perguntou. E a pergunta não era para ela, era para o universo. Era o lamento de um rei que percebeu que seu vasto reino era um deserto.
Solange olhou para o homem desfeito à sua frente. Havia uma parte dela que se compadecia, mas a outra parte, a mãe, a mulher que renasceu no fogo da provação, sabia que não podia ceder. Ficar agora significaria invalidar tudo pelo que lutou. Isso é algo que você terá que descobrir sozinho, Pedro, disse ela, a voz suave, mas inflexível. Adeus. Ela se virou e caminhou para fora do escritório, deixando-o parado, atordoado, no meio das ruínas de seu poder. Ela não olhou para trás. Subiu as escadas, pegou Amanda, que resmungou, mas não acordou, e pegou sua única mala. Desceu pela escadaria principal, seus passos agora leves, livres. Ninguém a parou. Ela abriu a imensa porta da frente e saiu para a noite fresca. O ar nunca lhe pareceu tão doce. Um táxi simples que ela pedira usando um aplicativo a esperava no fim da longa entrada de Cascalho. Era uma visão modesta, quase ridícula em contraste com a opulência da mansão, e para Solange era a carruagem mais bonita do mundo. Dentro de seu escritório, Pedro correu para a parede de vidro. Ele a viu. Viu a silhueta de Solange carregando a filha, caminhando com uma determinação inabalável para longe dele, para longe da vida que ele construiu para ela. Ele a viu entrar no carro amarelo, uma mancha de normalidade engolindo sua obra-prima. Ele ficou ali, observando os faróis do táxi se afastarem, duas pequenas luzes se tornando uma, até desaparecerem na escuridão. E então, o silêncio. Um silêncio ensurdecedor que encheu cada centímetro da mansão vazia. O mesmo silêncio que ele um dia buscou e que agora o aterrorizava. O homem que colecionava coisas raras havia acabado de perder a única que importava. Ele, Pedro, o todo-poderoso, o inabalável, estava sozinho. E pela primeira vez em sua vida, ele sentiu o gosto amargo do abandono. Tinha medo, um medo profundo e avassalador. O dia que ele nunca imaginou que precisaria temer havia chegado. Ela decidiu partir, e ele não sabia como sobreviver à ausência dela. A liberdade tinha o cheiro de café requentado e o som do tráfego matinal que entrava pela janela aberta. O apartamento que Solange alugou era minúsculo, com móveis que já tinham visto dias melhores e um encanamento que às vezes teimava em fazer barulhos estranhos durante a noite. Para Solange, era o palácio mais magnífico do mundo. Cada centímetro daquele espaço era dela. A poeira nos cantos era sua para limpar. A conta de luz era sua para pagar. A escolha do que cozinhar para o jantar era sua e somente sua. Pela primeira vez em muito tempo, ela não era um objeto em um cenário, mas a protagonista de sua própria vida. Os primeiros dias foram uma mistura de euforia e exaustão. Cuidar de Amanda sem a ajuda de babás, cozinhar, limpar e, nas poucas horas em que a filha dormia, tentar conseguir novos trabalhos de design online, era um malabarismo constante. Havia momentos no meio da madrugada, com Amanda chorando por causa dos dentes e um prazo de trabalho se aproximando, que o desespero batia à porta. A memória do conforto silencioso e sem esforço da mansão surgia como uma miragem tentadora. Mas então, ela olhava para o rostinho de sua filha, adormecida em seus braços, e a dúvida se dissipava. A dificuldade era real, mas era uma dificuldade honesta. Era o preço da dignidade, e ela o pagava com alegria. As verdadeiras alegrias estavam nas coisas simples. A primeira vez que levou Amanda a um parquinho público, vendo-a rir no balanço, enquanto outras mães conversavam ao redor, trocando dicas e sorrisos cansados. A primeira vez que fez amizade com a vizinha do lado, uma senhora viúva que lhe trouxe um pedaço de bolo de fubá. A primeira vez que caminhou pela rua, sem destino, apenas sentindo o sol em seu rosto, sem o peso de estar sendo observada. Eram vitórias pequenas e imensas. Ela estava construindo um lar, não com mármore e vidro, mas com afeto, rotina e comunidade. Estava se curando uma xícara de café de cada vez. Enquanto Solange construía sua nova vida, Pedro vivia em um inferno particular. Para ele, a mansão se transformara em uma tumba. Cada cômodo ecoava a ausência delas. O silêncio que ele antes prezava como um símbolo de seu controle e ordem, agora o sufocava. Um lembrete constante de sua solidão. Ele caminhava pelos corredores à noite, um fantasma em sua própria casa,
Entrava no quarto de Amanda e via o berço vazio. No closet de Solange, as roupas que ele escolhera para ela pendiam como cascas vazias e o leve perfume que ela usava ainda pairava no ar. Uma tortura olfativa. Ele encontrou um pequeno sapatinho de lã que caíra debaixo de um móvel e o segurou em sua mão grande, o objeto minúsculo parecendo a materialização de tudo o que ele havia perdido. Ele tentou mergulhar no trabalho, a cura para todos os seus males. Voou para reuniões em Tóquio e Londres, fechou negócios, moveu milhões. Mas, pela primeira vez, a emoção da conquista não veio. Os números nas telas eram frios, vazios. Ele olhava para os rostos de seus sócios e via apenas homens como ele, ricos, poderosos e sozinhos. Percebeu, com uma clareza brutal, que passara a vida inteira construindo um império sem alma, um monumento a si mesmo que agora parecia um mausoléu. De que adiantava possuir o mundo se não havia uma única pessoa para segurar sua mão quando a noite chegava? A solidão não era mais um estado de espírito, era uma doença crônica que corroía seus ossos. Exatamente uma semana após a partida de Solange, ele atingiu o fundo do poço. Estava em seu escritório, o epicentro de seu poder, olhando para a cidade iluminada. A mesma vista que antes o enchia de orgulho, agora parecia zombar dele. Ele tinha tudo e não tinha nada. A compreensão o atingiu. Ele não poderia forçá-la a voltar. Não poderia comprá-la. A única coisa que lhe restava era a rendição. Não uma rendição tática como nas negociações, mas uma rendição de alma. Ele precisava se despir de tudo o que era e se apresentar a ela, não como o milionário, mas como o homem. Descobrir onde ela morava foi fácil para ele, mas ele usou seus recursos com uma delicadeza que lhe era estranha. Não queria assustá-la. Queria apenas uma chance. Na tarde seguinte, ele parou o carro a 2 quadras de distância do prédio simples. Ele não usava um de seus ternos caros, mas uma calça jeans e uma camisa casual. Cada passo que dava na calçada irregular, em direção ao prédio sem porteiros e com a pintura um pouco descascada, era um passo para longe de seu antigo eu. Ele estava nervoso. As mãos suavam. Ele, que enfrentava conselhos de administração hostis sem piscar, estava aterrorizado com a ideia de bater em uma porta. Quando finalmente chegou ao apartamento dela, o coração martelando no peito, ele hesitou por um longo minuto. O que ele diria? Como começar? Finalmente, ele ergueu a mão e bateu. 3 batidas suaves. A porta se abriu. Solange estava ali. Ela usava roupas simples. Seu cabelo estava preso em um coque despojado e havia olheiras de cansaço sob seus olhos. Para ele, ela nunca pareceu tão bonita. O olhar dela, ao vê-lo, passou da surpresa para a cautela. Ela não sorriu, mas também não bateu a porta. Seu corpo se posicionou como uma barreira protetora. Por cima do ombro dela, ele viu a pequena sala. Viu Amanda sentada em um tapete colorido no chão, brincando com um mordedor. A cena era tão doméstica, tão normal e tão completa sem ele, que doeu. Pedro, disse ela a voz neutra. Ele engoliu em seco, lutando contra o orgulho de uma vida inteira. Eu não vim pedir para você voltar, Solange. Ele começou, a voz rouca, quase um sussurro. Eu sei que não tenho esse direito. Eu vim para me desculpar. Ele a olhou nos olhos esperando que ela visse a verdade nua em sua alma. Eu sinto muito. Por tudo. Eu confundi obsessão com cuidado, controle com proteção. Eu estava tão apavorado com a minha própria solidão que fiz de você e da Amanda a cura para a minha doença, sem nunca perguntar do que vocês precisavam. Eu as tratei como coisas, como objetos que poderiam preencher o vazio da minha vida, e isso foi monstruoso. As palavras saíram, uma confissão que ele nunca pensou que faria. Eu passei décadas construindo um império, Solange, um castelo de cartas, e só quando vocês o deixaram, eu percebi que ele era oco. O som do riso da Amanda naquela casa era mais valioso do que todo o meu patrimônio, e o seu silêncio era um grito que eu me recusava a ouvir. Eu não estava pedindo, Solange, eu estava me rendendo, totalmente. Solange o ouviu, o rosto impassível, mas os olhos absorvendo cada palavra. Ela que fora abandonada por um homem que fugia de responsabilidades, agora havia outro, infinitamente mais poderoso,
assumindo a total responsabilidade por seus erros monumentais. A sinceridade em sua voz era inegável. A dor em seus olhos era real. Ela suspirou, um som longo e cansado. Ela não ofereceu o perdão fácil que talvez ele esperasse, nem o desprezo que ele certamente merecia. Ela lhe ofereceu um caminho. Eu acredito em você, Pedro, disse ela, e ele sentiu uma fagulha de esperança. Mas então ela continuou, a voz calma, mas firme como rocha. Mas o homem que me trancou naquela gaiola, mesmo que de ouro, precisa morrer para que o homem que está aqui na minha frente possa viver. E isso não é algo que se resolve com um pedido de desculpas. É uma escolha que só você pode fazer todos os dias. Ela não o convidou para entrar. Em vez disso, abriu a porta para um novo começo, um começo nos termos dela. Comece me mostrando quem você quer ser. Com isso, ela fechou a porta suavemente, deixando-o do lado de fora sozinho, mas com algo que ele não tinha antes, um vislumbre de esperança. O que se seguiu não foi um romance de conto de fadas, mas a lenta e cuidadosa reconstrução da confiança, tijolo por tijolo. Pedro entendeu a mensagem. A rendição não era um único ato, era uma prática diária. Ele não tentou impressioná-la com seu poder. Ele a cortejou com sua presença. Ele começou a aparecer, não com presentes, mas com gestos. Em um sábado, ela o encontrou no parquinho. Ele não se aproximou dela, apenas sentou-se em um banco distante e observou o rosto melancólico enquanto ela empurrava Amanda no balanço. No sábado seguinte, ele estava lá de novo. Desta vez, ele se aproximou timidamente. Posso empurrá-la um pouco? Solange hesitou, mas viu o anseio em seus olhos e cedeu. Vê-lo, tão grande e poderoso, empurrando o pequeno balanço com uma concentração e delicadeza intensas, mexeu com algo dentro dela. Ele deixou de enviar presentes luxuosos e passou a aparecer com o pão favorito dela da padaria da esquina, ou com uma sopa que ele mesmo tentou cozinhar, e que era quase intragável, mas o esforço a fez sorrir pela primeira vez para ele. Ele estava aprendendo a linguagem dos pequenos cuidados, uma língua estrangeira para ele. Ele a apoiou em sua nova jornada de independência, de maneiras que ela só descobriria mais tarde. Um novo cliente importante, que impulsionou seu negócio, era na verdade um amigo de um amigo dele, instruído a contratá-la por seu talento e a nunca mencionar o nome de Pedro. Ele celebrava as vitórias dela à distância, entendendo que ela precisava conquistá-las sozinha. Eles começaram a conversar, primeiro por mensagens de texto sobre Amanda, depois por telefonemas, e então ele a convidou para um café. Não em um restaurante caro, mas em uma cafeteria simples perto do apartamento dela. Ali, sentados em uma mesa pequena, eles começaram a falar de verdade. Pela primeira vez, falaram de seus passados, de suas feridas. Ele falou de uma infância solitária, com pais ausentes que o ensinaram que o amor era condicional ao sucesso. Ela falou do medo profundo do abandono, deixado por Tiago, e de como esse medo a fez aceitar a gaiola dele. Naquela vulnerabilidade compartilhada, não havia mais o milionário e sua protegida. Havia apenas Pedro e Solange, duas pessoas quebradas tentando encontrar uma forma de se consertar. O momento decisivo veio em uma noite chuvosa, meses depois. Amanda dormia tranquilamente no quarto. Pedro a ajudara a montar um móvel novo e eles estavam sentados no pequeno sofá da sala bebendo chá. A conversa fluiu para o futuro, para os sonhos dela, para o seu negócio. Ele a ouvia com uma atenção genuína, fazendo perguntas, oferecendo conselhos, não como um magnata, mas como um parceiro. O ar entre eles mudou. A familiaridade confortável se aprofundou em algo mais. Ele olhou para ela, os olhos cinzentos agora límpidos, sem sombras de controle ou posse. Ele segurou a mão dela. O gesto simples era carregado de todo o peso dos meses de esforço, de toda a sua transformação. Eu não temo mais o dia em que você decidirá partir, Solange, ele disse, a voz baixa e firme, porque eu finalmente entendi que o amor não é ter alguém, não é prender. É escolher ficar todos os dias mesmo quando a porta está aberta, e eu escolho você, hoje, amanhã e pelo tempo que você me permitir. As últimas barreiras do coração de Solange cederam. O medo, a desconfiança, a dor, tudo se dissolveu na sinceridade daquele momento.
Ela viu o homem que ele se esforçou tanto para se tornar. E ela o amava. Ela se inclinou e o beijou. Não foi um beijo de paixão avassaladora, mas de paz. Foi um beijo de reconhecimento, de perdão, de aceitação. Era um beijo que selava o fim da obsessão e o verdadeiro começo do amor. Ele não precisava mais temer, porque ali, naquela sala simples, sob o som da chuva, ela também havia feito a sua escolha. E era ele. E assim termina a história de Solange e Pedro, nos mostrando que o amor verdadeiro não é sobre posse, mas sobre a liberdade de escolher ficar. E aí, gostou? Se essa trama sobre segundas chances e a força do perdão te prendeu e te emocionou, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.